Sabe aquela planta que nasce em qualquer fresta da calçada, nas beiras de estradas, no meio do pasto, que muita gente chama de mato, mas na verdade o nome dela é tansagem, muito conhecida como tanchagem, trançagem. E esta planta hoje você vai descobrir que na verdade ela é uma verdadeira farmácia viva. Olá, sejam todos bem-vindos ao Quem Planta Cura. Eu sou a Vande Oliveira e no vídeo de hoje você vai conhecer uma planta que com certeza você já pisou nela sem saber o verdadeiro tesouro que vocês tinham nos pés. Esta planta é a tansagem, que ajuda a gente a melhorar gripes, inflamações, protege o nosso estômago, ajuda a controlar até o nosso açúcar no sangue. Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe desta planta medicinal, que é uma planta realmente incrível. No vídeo de hoje nós vamos ter informações muito importantes, saber como identificar corretamente a tansagem, para que serve esta planta, quais são os efeitos colaterais que elas podem nos trazer. Mas antes da gente começar a aprender a identificar ela sem erro, já vai deixando o seu like nesse vídeo para ficar por dentro deste assunto e de outros assuntos sobre plantas medicinais. Antes da gente sair por aí colhendo as plantas sem saber de qual se trata, porque existem muitas plantas parecidas, a gente deve saber identificar corretamente essa planta. E a tansagem tem um RG exclusivo. Observe as folhas, ela tem essas nervuras que correm todo o comprimento da folha, desde a base até a ponta. E o teste infalível para a gente saber se realmente se trata da tansagem é esse aqui, ó. Quando você quebra o talinho ou quebra a folha, ficam uns fiapos brancos soltos, parecendo um elástico. Se não tiver esses fios, não é tansagem. Existem várias espécies de tansagem, mas é comum a gente ver pelos campos aí a Plantago major, que é essa folha maior aqui, mais larga, a Plantago lanceolata, que são umas folhas mais compridas em forma de lança, mas a boa notícia é que tanto a Plantago major quanto a lanceolata, elas são boas para nossa saúde, elas têm as mesmas propriedades medicinais. Agora uma dica bem importante. Uma dica de ouro. As sementes da tansagem, desta tansagem, a Plantago major, é diferente do Psyllium, que é extraído das sementes da Plantago ovata. As sementes desta tansagem também são comestíveis, também têm mucilagens, assim como o Psyllium. Também são ricas em fibras, mas, na verdade, elas são duas coisas diferentes. É bem importante a gente saber que não são a mesma coisa, embora popularmente se considere que estas sementes aqui sejam também o Psyllium. É bem controverso, não é mesmo? Mas então me deixa aqui nos comentários. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre este assunto, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo para esclarecer as diferenças entre o Psyllium e a semente de tansagem. Mas vamos descobrir por que a tansagem é tão poderosa? A ciência explica. É porque ela é riquíssima em iridoides, flavonoides, também mucilagens, que dão a esta planta todas as propriedades medicinais, e não são poucas, hein, que ela possui. E aí, vamos ver quais são os principais usos, então, da tansagem, ou da tanchagem, ou da trançagem, como ela é conhecida popularmente. Esta planta, ela é cicatrizante, ela é um cicatrizante
potente. Então, se você tem um corte, uma ferida que está demorando a cicatrizar, você vai pegar então uma folhinha da tansagem, vai amassar bem essa folhinha, vai macerar bem essa folhinha, vai fazer uma pasta e colocar ali por cima da sua ferida. Como ela tem propriedades cicatrizantes muito potentes, você vai ver que logo o seu machucado vai começar a melhorar. Também para picada de inseto ela é muito boa. Por que ela faz isso? Porque ela acelera a regeneração da pele e fica ali combatendo os agentes que estão inflamando a nossa pele. Mas se você quiser saber mais sobre plantas que curam também machucados, que plantas que cuidam ferimentos, eu vou deixar mais um vídeo aqui no final para você assistir. Não esquece, hein? No final desse vídeo eu vou deixar mais sugestões sobre esse assunto para você se aprofundar em como tratar a sua saúde de forma natural. A nossa Plantago major, ou a nossa tansagem, também ela é amiga do nosso estômago, gente. Vocês não têm nem ideia. Ela é uma planta que ajuda a prevenir úlcera gástrica. Ela cria uma proteção que vai diminuindo aquela acidez muito forte do nosso suco gástrico, vai aliviando aquela queimação, às vezes quando a gente tem aquela queimação chata no estômago, sabe? E, além de tudo, estudos científicos mostram que ela ajuda a combater a famosa, aquela famigerada bactéria H. pylori. Claro, aliado a tratamentos médicos. Não vai achar que você vai fazer um tratamento contra uma bactéria potente, que é a H. pylori, com uma planta medicinal. Lembrando sempre que elas são coadjuvantes na nossa saúde. Então, sempre procurar orientação médica e utilizar as plantas medicinais como coadjuvante, como interação no tratamento. Agora, algo assim que eu considerei muito importante. O controle da diabetes. Ela melhora a forma como as células do pâncreas regulam o açúcar no nosso sangue e aí ajudam a manter os níveis de glicose equilibrado. Gente, eu achei isso um máximo, porque esta planta medicinal é uma planta muito simples, simples de cultivar, ela é considerada aí até um mato, né? Porque ela cresce nas estradas, ela cresce nas ruas e nos campos. Então imagina uma planta capaz de ajudar o controle da glicemia do nosso sangue. Muito interessante, né? Sempre lembrando, ela é uma planta que a gente encontra por todos os lugares, mas quando se trata de fazer o chá para ingestão, lembrar que não podemos colher nas beiras das estradas, onde possa existir poluição. Então, tenha a sua Plantago major, a sua tansagem plantada aí na sua casa. Ou então, adquira aí nas casas de produtos naturais. E aí você pode estar tendo a certeza que está usando a planta correta e usando uma planta livre de poluentes. Gente, agora uma curiosidade sobre a tansagem que eu fiquei, ó, boca aberta. As folhas, anota essa, hein? A folha da tansagem, ela ajuda a segurar o intestino. Então, se você tá com diarreia, em casos de diarreia, o chá das folhas ajuda a segurar o intestino. Mas as sementes, elas fazem o efeito contrário, elas ajudam a regular o nosso intestino e até soltar o intestino preso. Olha como a natureza é realmente fantástica. A folha prende, a semente solta e regula. Outra coisa que também a tansagem é boa é para as nossas vias respiratórias. Quando a gente está com aquela tosse com catarro, garganta inflamada, a tansagem ela pode ser usada tanto para fazer o chá, para você ingerir o chá, quanto para fazer o chá, para fazer o gargarejo, fazer o bochecho. Me conta aqui nos comentários aí se é comum aí na região que você mora. Na região que eu morava quando criança, quando a gente era criança, era muito comum. Dor de garganta, chá de tansagem. Dor de dente, gargarejo com tansagem. Me conta aqui nos comentários, você já usou a tansagem? É comum na sua região fazer uso desta planta medicinal? Eu gosto muito de saber também sobre a sua história com plantas medicinais. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer, ajuda eu também te conhecer melhor. Então, por incrível que pareça, a tansagem é boa para amidalite, gengivite, afta,
também para infecções, além do trato respiratório, da parte gastrointestinal, as infecções urinárias, verdade. Dá para a gente fazer banho de assento com tansagem, dá para a gente tomar a tansagem como chá para tratar a infecção urinária. É ou não é uma planta incrível? Como a tansagem ela é um diurético natural, então ela vai ajudar ali, estimular a urina, ajudando o corpo a expulsar as bactérias ruins ali do nosso trato urinário. Então, assim, como essa planta é maravilhosa, essa planta realmente é uma planta que todos deveriam ter em casa, vamos descobrir então qual é a melhor forma ou quais são as formas práticas da gente usar essa planta medicinal que, olha, ela me surpreendeu de tantos benefícios que possui. A forma mais comum é em forma de chá. Então, de 3 a 4 gramas da folha, mais ou menos uma colher de sopa, em uma xícara de água fervente, nós vamos lá deixar a água lá a 95 graus, lembra? Não pode deixar aquela água ferver, deixa só a água a 95 graus para não queimar a nossa planta, já que é uma folha, né? Não é uma planta que a gente vai usar em decocção, a gente vai usar em infusão. E aí você vai despejar essa água a 95 graus sobre a planta, vai cobrir, deixar abafadinho ali de 3 a 5 minutos e vai beber logo em seguida. Pode beber de 2 a 3 vezes ao dia, sempre lembrando a nossa regra de ouro. Nunca ultrapassar 7 a 10 dias, sempre procurar a orientação do seu médico se o sintoma for persistente. Outra forma de usar, como a gente já falou anteriormente, é fazer um cataplasma para a pele. Se for uma ferida, uma inflamação externa, amasse uma folhinha fresca até virar uma pastinha e coloque diretamente sobre a pele. Coloque uma gaze e deixe por sobre esse ferimento. É um santo remédio. Outra forma de usar é fazer um suco ou fazer o nosso famoso shot. Você bate 2 colheres das folhas frescas em meia xícara d'água, aí você vai usar um mixer, né, para poder extrair aí as propriedades dessas folhinhas, porque se você colocar no liquidificador 2 folhinhas com meia xícara d'água, talvez, dependendo do tamanho do seu liquidificador, nem consiga bater, né? Você vai bater, vai coar e beber logo em seguida. Gente, esse é um shot ou um suco maravilhoso. Você não imagina o poder que tem. Você pode fazer esse shot e beber em jejum logo ao acordar. Também outra forma que você pode utilizar a tansagem é em forma de tintura, mas aí é uma forma mais aprofundada, que aí exige um pouco mais de conhecimento. Agora me conta, você já usou a tansagem? Deixa aqui nos comentários, eu adoro ouvir as experiências de vocês. E um aviso bastante importante, atenção, né pessoal, a gente sempre tem que lembrar que por ser natural não significa que não tenham regras. A tansagem, ou trançagem é proibida para gestantes, mulheres que estão amamentando, pessoas que têm problemas graves de coração, pessoas que têm pressão muito baixa ou a hipotensão. E também tem um detalhe para os diabéticos, aqueles diabéticos que usam medicamentos, tem que prestar bastante atenção. Por quê? Como esta planta ela baixa bastante o açúcar no sangue, e aí se você já usa um remédio para diabetes, tem que monitorar, porque você pode aí ter uma hipoglicemia e até passar mal, viu? Então, sempre com um acompanhamento médico. Não é porque essa planta é boa para baixar o açúcar no sangue que você vai usar aí deliberadamente, sem acompanhamento e sem cuidado. Lembre-se, a tua saúde é o teu bem mais precioso e as plantas estão aqui para nos ajudar. Nós não podemos usá-las de uma forma que vai atrapalhar a nossa saúde. Também é importante lembrar que em crianças só com orientação de um pediatra, ok? Estes conteúdos aqui do canal Quem Planta Cura são informativos. Nunca abandone o tratamento médico sem falar com o profissional da saúde. Já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para saber mais sobre plantas, essas plantas maravilhosas que estão aqui, são presentes de Deus para curar a nossa saúde,
plante o amor, faça o bem. Acompanhe mais vídeos aqui no canal Quem Planta Cura, que eu vou deixar no final desse vídeo, e gratidão por me acompanhar.